Oferecer um conteúdo de qualidade ao consumidor é o coração de uma boa estratégia digital. O conteúdo que você produz, ele precisa atrair, converter e relacionar. E caso você não esteja colhendo os resultados, é porque existe um erro, existe uma falha nesse processo no qual você precisa identificar rapidamente e assim conseguir solucionar, trazendo resultados satisfatórios para a sua empresa. No vídeo de hoje eu vou ensinar você 5 práticas para compor as suas estratégias de marketing inicial. Vamos lá! Eu sou Evandro de Oliveira, muito prazer, sou publicitário, também sou criador de conteúdo digital, estou empreendendo no segmento da comunicação e aqui neste canal você vai aprender sobre empreendedorismo, sobre diversidade, sobre marketing, falamos também sobre carreiras e inovação, esses são assuntos que são pertinentes, no qual eu acredito que algum insight aqui você vai conseguir aplicar dentro do seu negócio. E eu peço para que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, dê like, se inscreva no canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo tão relevante que precisa ser mostrado para outras pessoas. E quanto mais pessoas possam ver, a nossa turma vai aumentando e os negócios vão crescendo cada vez mais. Antes de iniciar, turma, eu gostaria de falar que internet não é quintal. Ok? Você que é um empreendedor sagaz, você que não tem tempo a perder, sabe que não pode ficar caindo e escutando qualquer ruído digital que você encontra, Existem muitos gurus e muitas pessoas aí que estão falando sobre marketing, sobre empreendedorismo, mas não estão aprofundando da maneira correta. E um dos meus objetivos, uma das minhas visões aqui para o canal é que esse conteúdo seja relevante para que você possa aprender com conteúdo de qualidade. O marketing de conteúdo é uma das estratégias que são incríveis, que eu recomendo para todos os negócios, porém você precisa fazer da maneira correta. E fazendo da maneira correta, você vai conseguir atrair público, você vai engajar os seus anúncios, você vai conseguir ter um relacionamento com a sua audiência, com a sua turma e assim prosperar nas suas vendas. Mas para que isso aconteça, os empreendedores precisam fazer o passo a passo da forma correta. Quando uma empresa decide criar conteúdo, ela precisa entender que precisa ter uma visão a longo prazo, até porque as estratégias não acontecem da noite para o dia e, querendo ou não, estamos vivendo numa era de pessoas ansiosas, que querem tudo assim, no estralo de dedos. E não, marketing de conteúdo é uma visão a longo prazo, precisa ter iniciativa e precisa ter um planejamento para fazer da maneira correta. E aí provavelmente você vai me perguntar, mas Evandro, você que é um empreendedor, você que é um publicitário, todas as empresas precisam produzir conteúdo? Vai depender muito do seu tamanho, o tamanho da empresa e do nicho. Vamos, por exemplo, uma empresa que é um restaurante, um pequeno restaurante de bairro, local, ele não precisa investir em um conteúdo, por exemplo, de alto volume, de alta relevância, Ele precisa se concentrar em conteúdos para atrair pessoas para o seu restaurante, para que elas possam conhecer mais. Nas redes sociais, os anúncios vão estar direcionados a uma determinada geografia, então não precisa investir em estratégias tão ricas, diferente de uma empresa de grande porte, por exemplo, que está com o objetivo de ser renomada no mercado. Então essa empresa, ela precisa investir em conteúdo de alto volume, precisa aí estar nas principais plataformas digitais e que esse conteúdo realmente ele seja mais aprofundado. Então, quando você tiver esse tipo de pergunta, você precisa analisar o tamanho da sua empresa, quais são os seus objetivos, correto? Porque tudo isso influencia. O que eu sempre falo nas consultorias, o que eu sempre falo para os clientes no qual eu atendo é que não é sobre produzir qualquer coisa, tá? Não é simplesmente ligar a câmera ou escrever qualquer tipo de e-mail marketing, não é sobre qualquer coisa, é preciso fazer estratégias alinhadas com o objetivo da empresa, com o porte da empresa, Às vezes você atrai muito e a empresa não tem aquela capacidade de vender, não tem aquela capacidade de se relacionar com tantas pessoas. Então tenha esses objetivos muito claros para que isso não seja, você não perca muito tempo. E as dicas de marketing de conteúdo que eu trouxe para auxiliar, a primeira delas é foque em ajudar. O conteúdo que você está fazendo, ele precisa ajudar a sua audiência em determinado momento, seja para que ela possa solucionar um problema na empresa, seja uma solução simples no dia a dia, mas foque em ajudar. Tenha uma linguagem mais democrática, tenha um conteúdo leve para que as pessoas consigam absorver de uma forma rápida e sem muito termos técnicos, certo? Então,
foque em ajudar. Quando falamos em conteúdo, turma, é preciso ter consistência. E consistência é um dos principais fatores que fazem as empresas, empreendedores, infoprodutores a não prosperar. Porque elas não têm consistência. Não adianta nada você fazer um super conteúdo nas redes sociais na segunda-feira e você vai aparecer só no outro mês. Do que adianta você produzir um conteúdo tão bom, sendo que você não tem constância? Então, quando falamos de produzir conteúdo, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, certo? Tenha constância para que as pessoas elas possam começar a reconhecer a sua empresa, a reconhecer aquele profissional como referência no que ele está falando, e assim você vai conseguindo entrando dentro da cabeça ali, poxa, tem um diferencial. Poxa, ali está fazendo a diferença, a minha empresa está colhendo com esse conteúdo no qual aquela está produzindo, certo? E a frequência que eu estou falando você pode ter uma consistência de conteúdo de 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos e não só vídeos, né? Conteúdos de e-mail marketing, texto, independente dos formatos, nós vamos falar um pouquinho disso também, mas tenha consistência, tenha um calendário, não foque em produzir um conteúdo só numa semana e na outra semana ficar sem alimentar as pessoas. Assim você não consegue, é o primeiro ruído, né, que você já pode cortar. Entenda os formatos. Muitas pessoas no qual procuram o meu trabalho saber mais informações sobre as consultorias, sobre planejamento estratégico, sobre social media. Entenda que não existe só uma única forma de você produzir conteúdo. Muitas pessoas falam assim para mim, Evandro, eu preciso produzir conteúdo para minha empresa, mas eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de aparecer. Não existe só uma única forma de você produzir conteúdo. O formato, por exemplo, você pode produzir um conteúdo em vídeo, né, onde nós estamos aqui no YouTube, um conteúdo mais educacional, com vídeos curto ou médio, né, você tem essa linguagem, então entenda esse formato, mas você pode produzir um conteúdo no Instagram, você pode produzir um conteúdo em live, no formato de vídeo longo, vídeo curto, áudio, né? Existe o podcast aí hoje que também é um sucesso, o videocast, onde você consegue ter um período de diálogo maior, ou também e-mail marketing, um artigo no LinkedIn, um artigo num blog post dentro do seu site. Então, entenda quais são os formatos que você pode produzir conteúdo e principalmente o formato que você, enquanto produtor de conteúdo, se sente à vontade para produzir e o formato no qual a sua audiência, a sua turma quer te escutar, tá? Não adianta nada você produzir um conteúdo, por exemplo, eu tô adorando falar em vídeo, sendo que ninguém assiste, certo? Ninguém acompanha, ninguém consome. Então precisa estar alinhado a esses dois princípios para que você possa otimizar os seus conteúdos. O que eu sempre falo para vocês, além de quando a gente fala de entender os formatos, entender os canais, é que nunca dependa de só uma plataforma, nunca dependa só de uma rede social. A gente vê hoje em dia o Instagram várias vezes aí, os algoritmos que vão mudando todo o tempo. Então é interessante que você possa estar posicionado estrategicamente em lugares onde se uma estratégia, uma rede social não está disponível, aquela outra rede social está e você consegue conversar com a sua audiência, atrair novas vendas, relacionar e tudo mais, tá? Então essa é a minha dica de ouro quando falamos sobre produzir conteúdo. Conteúdo, ele precisa estar alinhado na jornada de compra, certo? É interessante que vai ter um conteúdo para desde aquela pessoa que está chegando, né, a primeira visita na sua empresa, até aquela conteúdo para aquela pessoa que já comprou, que já está direcionada, que já sabe que você é referência no mercado e é com você que ela quer trabalhar. Então isso que nós chamamos no marketing é uma jornada de compra, é um funil de vendas, certo? O que é o topo do funil, Evandro? O topo de funil seria aquele conteúdo focado em atrair as pessoas, é aquele conteúdo que ele é mais fácil, ele não tem tanta informação, é para aquela pessoa que joga no Google e está procurando e de repente ela cai na empresa e fala assim, poxa, deixa eu conhecer mais. É aquele conteúdo que você pode oferecer um e-book, que você pode oferecer um infográfico, é um conteúdo realmente que não tem muito esforço. E aí, quando a gente começa a funilar esse funil, né, quando a gente começa a fechar, tem o conteúdo de meio de funil. E aí esse é um conteúdo onde as pessoas, talvez ela já esteja identificando que ela tenha um problema, né? A gente fala sobre reconhecimento do problema. É quando ela, por exemplo, poxa, uma escola, por exemplo, de
identifica que tem uma evasão escolar e ela começa a entender por que está tendo grande evasão escolar. Então ela vai reconhecendo esses problemas e aí é muito interessante que você comece a aprofundar um pouco dos seus conteúdos. Esses conteúdos eles podem estar em vídeos, esses conteúdos podem estar também dentro de um e-book e essa pessoa ela vai começando a ver que ela tem um problema e começa a despertar, né, que ela precisa de um ponto de melhoria, ela precisa identificar esses erros, solucionar para que volte a colher os resultados satisfatórios. E aí a gente afunila um pouco mais, que é o fundo de funil, que é aquele conteúdo onde a pessoa já está engatilhada, já sabe que tem um problema e que a sua empresa, o serviço ou produto no qual você oferece é ideal para que ela possa solucionar. Então aqui é muito interessante trazer uma experiência gratuita, você reforçar, por exemplo, o conteúdo que vai trazer os diferenciais da sua empresa, conteúdos de case de sucesso, né, de pessoas que já trabalharam, que também tiveram o mesmo problema que ela e a sua empresa soube solucionar. Então, quando falamos sobre jornada de compra, é justamente o topo, meio, fundo de funil e todos esses conteúdos que você pode ir oferecendo. Entenda que não necessariamente precisa seguir nessa ordem, tá? Topo, meio, funil. Às vezes vai ter pessoa que vai querer comprar direto e aí você já pode oferecer então esses conteúdos com diferenciais. E às vezes vai ter pessoas que vai chegar no meio, enfim. Então a ordem não vai alterar muito no resultado que você vai obter. Eu falo também nesses conteúdos, a minha quarta dica, turma, seria tenha boas ideias, certo? Não existe essa coisa de que conteúdo é simplesmente, por exemplo, no meu caso, abrir o meu Instagram, né? Abrir aqui meu celular e começar a gravar um vídeo. Não é simples. Existe uma ideia, então tem um baú de ideias. Você pode pesquisar no Pinterest, Behance. Existem muitas plataformas no qual você pode estar pesquisando através de documentários, através de séries, né, dentro desses streamings. Existem muitas formas como você pode construir esse baú de referências, porque o outro grande fator que fazem as pessoas, as empresas a não produzir conteúdo no digital é putz, me deu um branco, não vou mais fazer. Então quer dizer que porque deu um branco a sua empresa não vai produzir mais? Vai acontecer essa falha? Não, jamais deixe isso acontecer, tá? E eu falo para vocês que ter um baú de ideias, você buscar referências não é cópia, tá? Existem muitas pessoas que copiam conteúdo na cara dura mesmo. Não pegue, não faça essa cópia. Entenda qual que é a sua linguagem, a sua empresa, o público que você está trabalhando, a sua audiência e através disso você vai construindo essas estratégias, tá? Então separa ali um lugarzinho para que sempre que você viu, poxa, aquilo vai me inspirar a produzir alguma coisa super interessante, deixa ali guardado, tá? Porque provavelmente no futuro você vai precisar. E a quinta dica, a quinta estratégia para compor a sua estratégia inicial, no qual eu fiquei assim, eu guardei por último, porque ela é essencial, produz conteúdo quem tem entendimento profundo. O que isso quer dizer? Só vai produzir conteúdo, turma, se você realmente sabe do que você está falando. Se você tem propriedade para falar. Aqui existem muitas pessoas no digital que começam a produzir conteúdo de Evandro, eu gosto muito de falar, por exemplo, sobre, não sei, saúde animal. Mas você tem uma qualificação, você tem bagagem, você tem experiência, né? Caso um problema, você sabe solucionar? Não sei, eu só gosto de falar de animais, só vou falar de saúde animal. Com todo respeito, mas não rola, certo? Você tem que ter um entendimento, você tem que ter profundidade no que você está trazendo. É um compromisso. Olha o que a gente está falando, a gente está compartilhando conhecimento. É um conhecimento que vai solucionar aquele problema, certo? Então, realmente não caia nessas estratégias, esses gurus no qual a gente vê. Tenha um entendimento profundo, se qualifique, busque sempre se estar atento ao mercado, às necessidades do mercado, a buscar novas soluções para solucionar as empresas, solucionar aquele problema. E isso independente do segmento, se é marketing ou outro que você atua. Tem que ter um conhecimento profundo para poder falar, para poder escrever, para poder dialogar. Essas são as 5 estratégias principais para compor o seu conteúdo. Eu acredito que é um conteúdo super relevante, acho que talvez assim um dos favoritos que eu gravei aqui,
que já está nesse canal, para que você possa sempre ter acesso. E eu peço para que você possa compartilhar, que você possa se inscrever no canal, né, como havíamos falado. Não deixe de conhecer os outros canais, como o nosso podcast, que é um conteúdo super relevante, LinkedIn, Instagram, enfim. Estamos aí nas principais plataformas. Eu sou Evandro de Oliveira, sou publicitário e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!